novamente, o Congresso, né, faz um caminho, a gente tem falado aqui de tantas alternativas a um caminho de evolução, e o Congresso novamente faz um caminho inverso, né? A Câmara dos Deputados aprovou um decreto que derruba a medida do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né? É uma resolução que estabelece uma série de protocolos para garantir o direito ao acesso ao aborto legal para menores de idade, né? Essa discussão não é de hoje, e volta e meia ela vem com uma outra roupagem dentro do parlamento. Vários fatores, vários aspectos podem orientar uma análise desta situação que a gente viveu na Câmara dos Deputados. Primeiro, talvez não a mais importante, mas a primeira que eu quero destacar aqui, é que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança está dentro das suas atribuições, o regramento que estabeleceu para orientar o procedimento de interrupção da gravidez em crianças. Enfim, então, não é possível ao Congresso Nacional um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, que susta os atos de um órgão, de um colegiado, como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando este colegiado não extrapolou as suas funções, porque o projeto de decreto legislativo é um instrumento constitucionalmente estabelecido unicamente para o caso do abuso de autoridade de um colegiado do Poder Executivo. Então, primeiro, é uma ilegalidade o que foi feito na Câmara dos Deputados. Segundo, além de uma ilegalidade, e aí eu acho que é a situação mais grave, é um tema como este ter ido ao plenário da Câmara para mera disputa política em torno do corpo de crianças vítimas, de quem é o dono do corpo de crianças vítimas. E nisso reside uma crueldade e uma falta de ética sem tamanho, que poucas vezes se viu na vida parlamentar. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de crianças, e a própria lei determina que toda interação sexual de adultos com crianças é uma interação violenta, em qualquer circunstância é um estupro. Ainda mais gravoso quando dele resulta a gravidez, ou lesão corporal, ou lesões de qualquer tipo, porque sempre, do ponto de vista psicológico, os danos são gravíssimos e dificilmente seremos capazes de revertê-los. Nós estamos falando de crianças entre 9 anos e 12 anos, entre 12 e 14 anos, mal chegados à adolescência. Portanto, algumas delas que fizeram o primeiro momento de amadurecimento do corpo e que não tem, a partir biologicamente falando, porque tiveram a menarca, menstruaram, meninas que chegaram à menstruação, o que não significa qualquer maturidade emocional ou psicológica. Então não é uma gravidez, é algo que resulta do estupro, da violência, em que estas crianças, por vezes, e eu já tive a oportunidade de ver isso na prática com crianças vítimas, não sabem sequer o que está acontecendo com o seu próprio corpo. E nós, dentro da Câmara dos Deputados, estes parlamentares se sentem no direito de manipular politicamente esse tema e condenar este corpo infantil à violência continuada daquela gestação resultante do estupro, que resultará em novas violências até o momento, inclusive com o risco de vida da criança que não é mãe, que não tem maturidade emocional, que não tem maturidade psicológica. Ainda assim, não é uma obrigação a realização do ato de interrupção da gravidez, do aborto, mas a criança terá a oportunidade de dialogar com os profissionais de saúde sobre isso, entendendo o que lhe acontece e junto chegar a uma decisão. Mas o que a Câmara dos Deputados faz ao atacar o regramento do CONANDA é atrasar este procedimento, de forma que identificar uma gravidez fruto do estupro, porque sempre será em crianças e adolescentes menores de 14 anos, não vai bastar para dar fim àquele sofrimento e garantir que essa menina que foi vítima de violência sobreviva com um corpo que não tem condições físicas, muito menos emocionais e psíquicas, de crescer dentro de si uma gestação sob o risco da sua própria vida. Nós estamos, portanto, diante de uma tentativa de atrasar o procedimento para perversamente ele não poder mais ser realizado. Então, isto é cruel, é abominável. E isto, do meu ponto de vista, rompe qualquer princípio ético. Lamentavelmente, eu falei isso com o presidente Mota, de que não deveria ser pautado,
mostrei a ilegalidade, não encontrei sensibilidade, nem tudo é uma questão política. Perfeito. Da ética. E falha com a ética, com a proteção integral, com a moral, essa pauta ter acontecido dentro do plenário da Câmara. Então, em resumo, é isso que eu posso dizer a vocês. É chocante, do meu ponto de vista, chocante, porque a transformação desse corpo infantil em um produto como se fosse nada, como se fosse coisa a ser jogada de um lado para outro, como se a vida dessa menina que foi estuprada já não valesse nada, a não ser pela gestação que ela carrega como resultado dessa violência abominável. Eu vejo que tem dois aspectos aqui do porquê que esse tema retoma. De um lado, porque filosoficamente há setores políticos e há grupos que se falem desse controle, fazem um movimento de controle sobre as mulheres, as meninas, sobre o universo feminino, que até nos tolera nos ambientes públicos, no mundo do trabalho, enfim, mas não como donas dos nossos próprios destinos. Então, essas amarras sobre o nosso corpo, essas regras sobre o nosso corpo existem como forma de constituir uma hierarquia em que a lei submete o corpo feminino àquilo que interessa às estruturas, muito mais do que a autodeterminação das próprias mulheres, e aí joga tremendamente com a culpa sobre as mulheres e sobre as meninas, sobretudo. Mas, por outro lado, eu creio que volta neste momento, assim como o procedimento do Rio de Janeiro sobre violência, aquele ato violento, insano e absurdo, a título de segurança pública, que jamais deve ser considerado como tal, mas num sentido diverso, obviamente, aqui no direito e garantia da vida individual, ali naquele outro terreno de uma política estruturada e que eles se apresentam como combate ao crime, que na verdade fazem uma chacina, sem Estado de Direito. Esses dois elementos estão colocados no universo da política hoje como elementos da disputa ideológica para as eleições de 2026. Então, querem coesionar de novo os setores bolsonaristas em torno dessa agenda. Porque se o presidente Lula for para a eleição com os temas referentes à melhoria da economia, da qualidade de vida, as questões que ele já enfrentou, por exemplo, com a vitória que obteve na isenção do imposto de renda até R$5 mil, existem muitas, no enfrentamento que nós fizemos a blindagem, então nós acumulamos vitórias ao longo do último período. E onde é que a extrema-direita agora está politizando as questões para pegar e fazer a sua agenda eleitoral? Nas questões que eles, desde muito tempo, chamam, aspas aqui, pauta de costumes, que é, na verdade, a exacerbação de um controle, de um conservadorismo, e que dialoga com reconfigurar e recoesionar os setores religiosos, mais fundamentalistas ou mais abertos, que começaram a fazer um descolamento do bolsonarismo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, essa pauta não volta, o derrite, essa pauta sobre a questão da violência, do aborto, não volta, a não ser pelo motivo político disso. O derrite esse não virou relator do projeto do presidente Lula porque ele entende alguma coisa de segurança. Ele vira relator porque eles não querem deixar a pauta da segurança com nenhuma resolutividade para o Lula. Então, nada que a gente vai fazer nesses caminhos, eles vão nos deixar, como Câmara dos Deputados, realizar as nossas atribuições. E penso que, lamentavelmente, o deputado Hugo virou um expoente articulador destas pautas não é contra o governo, é contra civilizatórias.